Deus se faz presente neste lugar. Oh, aleluia, aleluia, Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui, Deus. Oh, continue glorificando o nome dEle. Aleluia. Boa noite, queridos. Maravilhoso é estar aqui e já encontrar aqui o Mestre. Maravilhoso é estar aqui e encontrar essa presença linda que nos emociona. Porque eu não sei vocês, mas eu já estou aqui, ó, cansada, sabe? Eu tenho que renovar o meu fôlego, porque muito eu já adorei ali no meu lugar. Porque o Senhor, Ele é digno da nossa adoração e do nosso louvor. Então entregue a Ele nesta noite o teu melhor, querido. Ele está aqui, Ele está recebendo. Que maravilha, Jesus. Jesus, como é bom sentir a tua presença aqui. Vamos falar com o Senhor. Vamos agradecê-lo por esse momento. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque tu estás aqui neste lugar. Porque o muito o Senhor já falou. E eu creio que muito o Senhor ainda falará aqui, Jesus. E aqui estamos, Jesus, como os teus filhos, totalmente dependentes de ti, Pai. Derrama sobre a minha vida, Deus, a tua unção, o teu poder. Porque eu nada tenho de mim para oferecer para os teus filhos, Senhor. Mas como tua serva, Deus, eu me coloco diante de ti, Pai, e digo: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, e fala com a tua igreja nesta noite. Traz aos teus filhos, Senhor, clareza de entendimento, Pai. Assim como o Senhor ministrou comigo, Pai, face a face. Fala com os teus filhos nesta noite. Que possamos sair daqui, Pai, impactados com esta palavra. Entendendo, Senhor, que nós precisamos melhorar. Que nós precisamos compreender os teus propósitos na nossa vida. E neste lugar, Senhor, porque cremos que muitas coisas o Senhor ainda fará neste lugar. E por isso, Senhor, nós clamamos a Ti nesta noite, te convidando, Espírito Santo, para que Tu tenhas liberdade, meu Senhor, para habitar neste lugar. Senhor, para caminhar entre os meus irmãos nesta noite, para falar com cada um, para batizar, para curar, para libertar. Senhor, Tu podes fazer aquilo que eu, Gisele, não posso. Mas Tu estás aqui, Jesus. E é por isso, Pai, que nós adoramos ao Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Essa é a nossa oração. Agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podeis assentar. Olha, irmãos, eu já estou sem fôlego, né? Já pulei muito aí. Esse ministério de louvor não está dando... Não está brincando não, né? Não está brincando de ser crente não. Eles estão fazendo aí a obra do Senhor como o Senhor chamou eles para fazer. Amém? E eu convido a vocês a abrirem a Bíblia de vocês no livro de Mateus, no capítulo 21, no versículo 33. Amém? E o tema que eu trouxe para essa ministração de hoje é edificando uma igreja com propósito, né? Nós cremos que existe um propósito para todas as coisas, né? E eu creio que existe um propósito para estarmos aqui nesta noite. Existe um propósito para que sejamos membros dessa igreja, né? Para estarmos aqui. E eu digo aos irmãos que eu amo pertencer a esse lugar.
Eu amo pertencer a esse lugar porque o Senhor, Ele se faz presente aqui. Eu não sei quem pôde estar com a gente, né? Mais cedo, às 5h30, nós tivemos um momento de oração, né? De adoração ao Senhor e de clamor, né, ao Pai. E grandes coisas o Senhor tem feito aqui. E já às 5h30 o Senhor já nos visitou. Às 5h30 o Senhor já nos renovou, já nos deu mais força, porque essa noite vai ser maravilhosa. Amém? E diz assim a palavra do Senhor, né, a parábola dos lavradores maus. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois, arrendou a vinha a alguns lavradores. Então, enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Perguntou Jesus. Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Que palavra gloriosa, né? E como o Senhor falou através dessa palavra comigo, uma palavra forte, né? Confesso aos irmãos que eu pedi misericórdia ao Senhor, porque antes, né, do Senhor trazer essa mensagem para a igreja, Ele, né, nos aplica a correção, Ele nos traz clareza de entendimento do que Ele quer falar conosco, né? E essa palavra não é só para uma pessoa específica, essa palavra é para a igreja do Senhor. Essa palavra é para a pregadora da noite. Essa palavra é para os líderes dessa igreja. Essa palavra é para os jovens dessa igreja. Essa palavra é para todos nós que estamos aqui nesta noite. Então, que o Senhor venha, né, trazer entendimento a todos nós. E eu queria, né, como eu gosto de fazer sempre, a versículo e versículo, dizer aquilo que o Senhor colocou em meu coração. E no versículo 33, né, que diz que: ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Queridos, nesta parábola, Jesus atingiu em cheio os líderes religiosos daquela época. Né, Israel, eles estavam ali para afrontar Jesus. E através, né, essa é uma das parábolas que Jesus falou àquele povo, né, e através dessa palavra, dessa parábola, Jesus ele queria dar ali uma lição para aqueles homens, né, que estavam ali afrontando Jesus, não acreditando que ele era o Messias. E no versículo 33, né, ao qual a gente entende que o proprietário, ele deixa ali suas terras para aqueles lavradores, mas ele preparou a terra. Vocês compreendem isso? Né? Que todo o trabalho,
né, de preparar, de deixar aquele lugar pronto, foi do proprietário, né? Quando os lavradores chegaram, eles só tinham a missão de cuidar. Por quê? O proprietário ele já havia, né, plantado, ele já havia cavado um tanque, ele já havia tido todo um preparo, né, para que algo bom viesse daquela vinha, né? Então, aquela propriedade era dele, o trabalho foi dele, e ele só entregou aos lavradores porque antes, naquele tempo, e até hoje, algumas pessoas fazem isso, né, preparam, né, a terra, alugam e as pessoas ali vão cuidando. Hoje, a gente trazendo para a nossa realidade, as pessoas fazem isso, quem é Uber, né, compra um carro e aluga, né, e a pessoa vai ali usufruindo e ali vai fazendo a manutenção. E assim era aqui nesse tempo, né? Essa vinha, o proprietário colocou nas mãos desses lavradores para cuidar. E ele foi fazer uma viagem, né? E quando ele foi fazer essa viagem, a gente sabe que demora um tempo para a terra dar frutos, né? E era uma viagem longa, longa. E quando ele retornou, né, ele queria ali receber, né, da sua terra ali os frutos. E quando ele voltou, nada do que eles tinham combinado foi feito. E a gente se deparou com tudo isso que aconteceu, né, que disse aí o texto, né? Nem todo mundo que cultiva a terra é o dono da terra. Os lavradores arrendavam a terra através de um contrato e davam uma parte dos rendimentos da colheita ao proprietário. Era uma parte da colheita que eles tinham direito, né? Nem todo mundo que cultiva a terra é o dono da terra. E a gente precisa ter esse entendimento nessa noite. A vinha é a igreja do Senhor. Nós estamos apenas aqui cuidando da vinha do Senhor. A vinha não é nossa. A vinha não é nossa. Nós não somos proprietários de nada aqui nessa terra. O proprietário é Ele. É Ele. E muitas vezes o Senhor pede a nós os frutos. E nós retemos. E nós não queremos entregar ao Pai o que é dele. Que Ele nos confiou. Porque vejam comigo. Quando você coloca algo de valor, algo que você trabalhou, algo que você planejou para o seu futuro, para colher amanhã, você confia isso a pessoas que ao seu entendimento são pessoas de confiança. Ele tinha ali, o que a gente leu aqui? Contrato. A gente sabe que contrato é algo que a gente precisa o quê? Cumprir. A gente precisa cumprir o que está ali escrito. E aqueles lavradores não fizeram isso. Eles queriam, né, fazer do jeito deles. Quando o proprietário voltou, eles não queriam entregar a terra, eles não queriam entregar, né, a colheita, nada para o dono. E aí, o que aconteceu? Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos, os lavradores, para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Época da colheita. O que o Senhor quer falar conosco nessa noite, né? Geralmente levava aí de 5 anos, desde o momento em que um vinhedo era plantado, para chegar à época da colheita. Então, teria sido com certeza uma longa viagem do proprietário. Na época, os proprietários enviavam seus servos para receber sua parte da vinha. Os mandatários do proprietário cobravam a quantia contratada que lhe era devida, né? O proprietário ele não ia diretamente. O proprietário enviava quem? Os servos. Olha que missão difícil. Os servos iam lá cobrar, né? E muitas vezes nós precisamos nos colocar na posição de servos e cobrar. Nós precisamos cobrar, exigir o que é do Senhor, né? Trazer ao nosso entendimento o que o Senhor está esperando de nós. E
essa palavra é muito forte, porque muito o Senhor tratou no meu coração, né? Essa noite, porque o Senhor quer falar com cada um de nós nessa noite. Há algo que o Senhor quer fazer na igreja dele nesta noite. E a gente precisa entender que os servos, eles se colocaram ali de frente para cobrar ali aqueles lavradores. E eles foram e eles sofreram. E o que aconteceu com eles? Uns, né, apanharam, outros foram apedrejados. Nada de bom, né? E a maior parte da colheita era dos lavradores. Mas em atitude terrível de ingratidão e rebelião, os lavradores espancaram o servo do proprietário e o mandaram embora sem nada. Que coisa, né? Eu acho que o servo, ele não esperava aquilo. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: "Ah, meu filho respeitarão." Agora vocês pensam comigo. Ele enviou o primeiro servo. O que aconteceu? Bateram nele. Ele enviou o segundo. Depois ele enviou mais. E por fim, quando ele viu que não estava dando jeito, o resultado era sempre o mesmo. Ele enviou o seu filho. Vocês enviariam o filho de vocês? Vocês enviariam? Ele estava fazendo sempre a mesma coisa e estava tendo resultado negativo ao que ele queria. E aí ele colocou o filho. Não, ao meu filho eles respeitarão. E o que aconteceu? Vamos lá. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: "Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança." Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Deus, ele enviou o seu filho para nos salvar. Deus, ele enviou o seu filho para nos libertar. Ele enviou o seu filho para trazer entendimento para a tua igreja nesta noite. E muitos não aceitam a autoridade de Cristo. Muitos olham para Jesus e apenas querem usufruir do que Ele tem de melhor para nos dar. Não olham para Ele como autoridade, como filho, o que veio para nos resgatar, o que veio para que a gente entregasse a Ele o que é dele. E como o Senhor, Ele te encontra nessa noite. Eu quero saber dos irmãos. Durante essa parábola, eu pensei e perguntei ao Senhor: quem sou eu no meio dessa parábola? Eu sou a Gisele, a que está cuidando da vinha. Eu sou a Gisele, a serva que vai cobrar. Eu sou quem? Porque nesse texto aqui, esses lavradores, o Senhor estava falando naquele momento ali para os fariseus, para aqueles que não acreditavam que Ele era o Messias. E essa parábola era para trazer entendimento a eles. E quando eu li esse texto, esse versículo que diz que o proprietário, ele enviou o primeiro servo, ele enviou o segundo servo, ele foi tentando. Nós, seres humanos, com certeza, nós já teríamos, na segunda tentativa, enviado um exército, né? Que isso? Eu vou tomar o que é meu. Eles estão lá nas minhas terras e não querem dar o que é meu. Mas não. E o que a gente pode aprender com isso é que o nosso Senhor, Ele sempre nos dá oportunidades do arrependimento. Será que temos cuidado da vinha do Senhor? Será que temos entregue o que é dele? O que Ele colocou na nossa mão para cuidar, mas que no tempo da colheita Ele vai cobrar.
Olha, queridos, é muito difícil trazer palavras duras, porque elas também são para mim. E às vezes eu pergunto para o Senhor, porque eu quero trazer para a igreja palavras de esperança, de alegria, de vitória. Mas eu agradeço a Deus por essa palavra nesta noite. Porque se Ele está nos corrigindo é porque Ele nos ama. Ele nos ama. Ele quer tratar a igreja dEle. Ele quer que nós tenhamos comprometimento com a sua vinha. Porque nós temos responsabilidades neste lugar. E Ele nessa noite está nos chamando à responsabilidade. Ele está nos perguntando, ei, você está cuidando da minha vinha? Você está dando frutos bons para mim? Porque eu vou voltar para colher. Será que estamos nos comportando como esses lavradores? Esses lavradores que estavam ali apenas buscando os seus interesses. A motivação deles não era a mesma, a qual do início, quando eles assinaram aquele contrato. E eu quero falar com a igreja nessa noite, que durante a nossa caminhada cristã, às vezes, nós, servos do Senhor, estamos aqui, aceitamos a responsabilidade e nos comprometemos com Deus que vamos cuidar, que vamos estar ativos na sua obra, que vamos obedecer, que vamos fazer a tua vontade. E no meio do caminho, nós nos perdemos. No meio do caminho, a gente muda a nossa motivação. O que antes a gente fazia com amor, depois a gente busca apenas os nossos interesses. Nós queremos lucrar. Nós queremos trazer benefícios próprios. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. O que o Senhor te dá não é somente para você. Não. Quando Cristo nos abençoa, é para que através da nossa vida, nós possamos transbordar e abençoar outros. Mas nós, como os servos do Senhor, muitas vezes nos comportamos como esses lavradores. Nós retemos. Nós queremos só para nós. Nós mudamos a motivação. O Senhor me colocou aqui nesta noite. Eu não estou aqui porque eu desejei estar aqui, porque eu sonhei estar aqui. Não. Mas o Senhor me chamou para ter esse compromisso. E eu aceitei porque eu quero obedecer ao Pai. E eu poderia nesta noite pegar qualquer outro texto que trouxesse alegria ao teu coração, que trouxesse conforto e esperança a você nesta noite. Mas não é isso que o Senhor quer para você nesta noite. Não é isso que o Senhor quer para mim nesta noite. O Senhor quer nos tratar nesta noite. O Senhor quer que voltemos atrás e possamos corrigir aquilo que nós estamos errando. E é por isso que Ele nos convidou para estar aqui nessa noite. Nós precisamos estar conectados com o Senhor. Porque senão a gente realmente se perde. A gente perde as nossas forças. A gente perde a nossa motivação. E eu falo por testemunho vivo disso. Servir a Deus não é fácil. Servir a Deus, estar aqui na igreja, de frente com o trabalho, ou qualquer outra coisa que você possa fazer para Deus, não é fácil. Muitas vezes não vamos ser compreendidos. Muitas vezes nós vamos desagradar ao outro, ao irmão que está do nosso lado. Mas nós não podemos parar de fazer a vontade do nosso Pai. Ele nos chamou para cuidar da vinha dele. E muitas vezes nós estamos aqui na casa do Senhor e nos deixamos envolver por outras situações. Nos perdemos no caminho e deixamos de fazer a vontade de Deus. Nós precisamos estar conectados com o Senhor. Quando estamos conectados com os céus, ouvimos a voz de Deus, mudamos a rota.
recomeçamos, nos corrigimos, né? Há algum tempo atrás, eu me encontrava um pouco cansada, fadigada das minhas atividades de casa, de mãe, de esposa, do serviço, até da igreja mesmo, porque o nosso corpo físico, ele requer de nós cuidado. Para que estejamos bem espiritualmente, nós precisamos também estar bem fisicamente. E eu estava cansada, mas era um cansaço que não era normal. Não era um cansaço natural. E às vezes a gente não entende o que está acontecendo na nossa vida, porque o inimigo, ele tem as suas maneiras de trabalhar. E nós estamos à frente da vinha do Senhor, amém? Nós precisamos estar fortalecidos. Nós precisamos estar com a nossa visão aberta, clara, nítida, para que o que está acontecendo na nossa vida, no nosso meio. E durante esse período da minha vida, eu estava cansada, mas era um cansaço que eu podia dormir o dia inteiro, que eu ia continuar cansada. Eu não tinha vontade nem de fazer as coisas que eu amo, como falar com o meu Deus, ficar horas ali no meu devocional, como sentar para estudar, porque é uma coisa que eu gosto. Eu não tinha mais essa vontade de fazer isso. E aí eu fiquei sem entender, né? Mas há batalhas que a gente não tem entendimento se a gente não estiver conectada. E quando a gente está cansado, a nossa bateria vai diminuindo. E a gente vai deixando, né? Vai nos conectando pouco, até que não seja o suficiente. E eu entendi, né, que alguma coisa não estava normal. As pessoas, queridos, algumas pessoas chegavam para mim e falavam assim: descansa. Descansa. E aquilo era o que eu queria ouvir. E havia vozes que me diziam assim: você não vai dar conta. É muita coisa para você. E eu falei: realmente, é muita coisa para mim. Eu vou parar. Eu preciso descansar. E a gente começa a falar com Deus, se justificando, não é assim? Senhor, o fardo tem que ser leve. Senhor, está pesado. Senhor, eu estou cansada. E eu realmente acreditei que eu precisava descansar. E aí, eu agradeço a Deus porque o Senhor, Ele usa pessoas para chegar até nós quando nós precisamos de reforço. E aí o meu telefone tocou, e aí eu conversei com uma pessoa, e essa pessoa falou comigo assim, o que eu acabei de falar com vocês: recalcula a tua rota, mulher. Tu é uma mulher de Deus. Recalcula a tua rota. Alguma coisa aí desandou. Alguma coisa desandou. E aí, eu recalculei a minha rota e eu parei para pensar. E vi que o que estava acontecendo ali não era algo de Deus para a minha vida. O inimigo, ele queria realmente me parar. O inimigo realmente queria trazer para a minha vida um cansaço que não era meu, Gisele, não era. Porque coisas grandes o Senhor tem para fazer aqui neste lugar. A vinha do Senhor, ela precisa continuar sendo cuidada. E se eu parar, o Senhor vai mandar outro. O Senhor vai mandar outro. E essa pessoa chegou para mim e falou assim: Gisele, o que você faz, outro pode fazer, mas não vai fazer da mesma forma que o Senhor mandou você fazer. É para você fazer. Porque às vezes a gente entende que eu estou cansada, o outro pode fazer. Eu estou cansada, eu vou descansar. E nesse período que eu estava falando com o Senhor, o Espírito Santo de Deus veio sobre mim e disse:
tu encontrarás descanso na eternidade. E eu entendi que eu vou ficar cansada mesmo, que eu preciso dar o meu melhor para Cristo, e que dar o meu melhor para Cristo é cansativo, sim. Às vezes nós vamos ter vontade de parar, às vezes nós vamos ter vontade de mandar o outro fazer no nosso lugar. Mas o Senhor está nos falando nesta noite, vai haver o tempo da colheita. E aquilo que eu coloquei nas tuas mãos para tu cuidar, eu vou vir buscar. Mas eu, Gisele, eu estou cansada. Talvez você se encontre nessa noite dessa forma, cansado, fadigado, querendo parar, achando que você não vai dar conta. E eu quero dizer para você que realmente, sozinho você não vai dar conta. Você precisa estar conectado, porque a nossa força vem do Senhor. A nossa força não é humana. Mas quando nós estamos desconectados, nós nos perdemos. Queridos, quando nós utilizamos o GPS para fazer uma viagem, para ir a algum lugar, se o sinal da internet estiver fraco, dá ruim. Não dá? Ele manda para lugar contrário. Deus está falando para pessoas aqui nesta noite. O teu sinal está fraco. Recalcula a rota, queridos. Ainda há tempo. Ainda há tempo de cuidar daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Não permita que no tempo que Ele vier buscar o que é dele, você não tenha o que entregar. Porque nós vemos no texto que o fim não vai ser bom. Porque o nosso Deus, Ele é amor, mas o nosso Deus também é justiça. Muitos estão brincando de ser crente. Muitos estão na vinha, mas não estão cuidando. Estão fazendo o que querem. Buscando benefícios próprios. Mas a vinha não é nossa. Fala para o teu irmão do lado, a vinha não é nossa. A vinha é de Deus. Você está cuidando da vinha? Quem é você nesta noite? Você é o servo? Você é o lavrador? Quem é você nesta noite? Ou você nem na vinha você está. Você só está aqui de passagem. Se vocês prestarem atenção desde o começo do culto, o Senhor tem falado de compromisso. O Senhor tem falado de responsabilidade. O Senhor tem falado que Ele vai mudar coisas neste lugar. É compromisso. Não trate a obra do Senhor de qualquer maneira. Não dá para brincar de ser crente. Não é tempo de brincadeira.
Não é tempo. E essa mensagem também é para mim. Porque às vezes a gente está cansado e a gente fala assim, eu vou tirar umas férias. Eu vou tirar umas férias. Eu vou descansar. E você pode descansar o seu corpo físico. Mas você não tira férias de Deus. Crente não tira férias. Crente está no seu momento de descanso, mas ele tem que estar conectado com o Senhor. Não dá para se distanciar. Não dá para ir para as férias e deixar a Bíblia em casa não, irmão. 30 dias de férias, vai eu lá, a bonita. Vou passear, vou curtir. Pastor, tchau, daqui a 30 dias eu volto. Quando eu voltar, vazia. Porque quem nos alimenta é o Senhor. É Ele que nos alimenta. E não podemos ficar na casa do Senhor desnutridos, falando o que é de nós mesmos. E é por isso que é difícil estar aqui nessa noite. E é por isso que é difícil assumir compromisso. É por isso que é difícil estar à frente de trabalhos. É por isso que é difícil ser liderança. Porque nós assumimos um compromisso com Cristo. Nós precisamos falar o que vem dele. Eu não posso vir aqui pregar o que eu quero pregar. Eu tenho que buscar inspiração. O que Deus quer falar com a tua igreja nesta noite. E eu escrevi um monte de coisa aqui, mas eu não li quase nada. Mas é assim que o Senhor faz. E como eu demorei para conseguir fazer esse esboço. De todas as minhas pregações, esse não saía. E eu não conseguia. Mas era por isso. Eu não ia nem ler. Né? Mas graças ao meu Senhor. Graças a Ele. Porque nós ouvimos aqui o que Ele quer falar conosco. Precisamos cuidar da vinha do Senhor. Amém? Estamos entendendo a mensagem de Cristo nesta noite? Que possamos colocar em prática. Que possamos colocar em prática. Esses líderes, queridos, legalistas, hipócritas, se consideravam a essência da pureza e da justiça. Na parábola de Jesus, demonstrou sua indignação contra aqueles lavradores maus, que eram a exata figura da liderança religiosa de Israel. Eles não eram pessoas comuns. Eles eram líderes. Eles estavam ali como líderes. Isso é o pior. Porque nós, quando estamos membros de uma igreja, que estamos apenas assumindo o papel de membros sentadinhos no banco, ouvindo a palavra do Senhor, nós também temos responsabilidades, amém? Temos responsabilidade, sim. Responsabilidade pelo que nós fazemos, pelo que nós falamos, né? Mas quando nós assumimos liderança, a responsabilidade ela é dobrada. Ela é dobrada. E é por isso que numa igreja séria, comprometida com Deus, só assume liderança quem o Pai manda. Quem Ele manda. E nós precisamos, como filhos do Senhor, ouvir lideranças. Amém? Mas nós precisamos estar conectados com o céu, para que possamos discernir o que o líder está falando. Porque a hora que o nosso líder der uma deslizada, epa, não é o que meu Deus está falando, não. Amém? Eu, Gisele, eu só quero falar o que meu Senhor me manda falar. E para isso, eu preciso estar conectada com o alto. Para isso, eu preciso buscar constantemente, intensamente. E isso cansa. Por isso eu peço para a igreja do Senhor nesta noite, orem pelos seus líderes, orem pelos pastores da igreja, orem pelos seus diáconos, orem pelos ministérios da igreja. Nós nos cansamos, mas o Senhor, Ele nos renova.
Nós temos a missão de cuidar da igreja do Senhor. Pessoas não são apenas pessoas. Pessoas são filhos do nosso Deus. E eu, como mãe, eu sei como meus filhos são preciosos para mim. E eu nunca quero que meus filhos sejam maltratados, que os meus filhos caiam, que meus filhos sofram de alguma maneira. E assim também é o nosso Pai. Ele nesta noite está nos chamando a um compromisso. Cuida da minha vinha. Cuida da minha vinha. Dos meus filhos que ainda precisam serem cuidados. Dos meus filhos que ainda precisam ser acolhidos. Nós temos essa responsabilidade. Nós assumimos esse compromisso com o Senhor. E eu quero te convidar nesta noite. Se você, como eu, lá atrás, se perdeu pelo caminho, se cansou, se fadigou, começou a fazer coisas da sua motivação, é necessário recalcular a rota hoje. O Senhor está nos chamando para isso. Fazer parte da vinha de Deus não é um privilégio. Deve ficar bem claro que fazer parte da vinha de Deus não é um privilégio, mas uma missão que requer compromisso para produzir frutos de justiça. Queridos, é frutos de justiça que o Senhor quer. Aleluia, Jesus. Glorifique o nome dEle, porque Ele está falando com pessoas aqui nesta noite. Ele está trazendo clareza de entendimento, de caminhos tortuosos. Aleluia, Deus. Deus espera a justiça de Israel, mas precisou colocar outros administradores para poder colher estes frutos. Os frutos da justiça consistem, antes de tudo, em escutar e pôr em prática tudo o que Jesus nos ensinou. Se você não cuidar da vinha do Senhor, Ele vai enviar outros trabalhadores, mas Ele não vai deixar de colher os frutos dEle. E essa igreja vai frutificar. Eu, como profeta do Senhor, você, como profeta do Senhor nesta noite, profetiza que essa igreja vai frutificar ainda mais. Essa igreja não vai parar. Essa igreja não vai encontrar lavradores que paralisem a obra de Deus, porque o Senhor se faz presente aqui. Aleluia, aleluia, Jesus. E se você não for comprometido com a obra do Senhor, Ele arranca e envia outros. É forte, mas Ele mandou eu falar. Cutuca o teu irmão aí e manda ele trabalhar na vinha, porque o Senhor está vindo. E Ele já disse que essa igreja vai frutificar. Essa igreja vai prosperar. Essa igreja vai crescer. Porque aqui é a vinha do Senhor. Aqui existem frutos do Senhor que Ele cultivou. E não é o inimigo que vai arrancar. Não. Ele está cuidando de nós. Ele está cuidando de mim, de você nesta noite.
E que essa palavra possa trazer a convicção que se essa igreja ela ainda está de pé, é porque ela está aos cuidados do Mestre. Ela não está aos cuidados somente dos nossos pastores, não. É as mãos do nosso Senhor que está aqui sobre os filhos dele. E Ele está nos repreendendo essa noite, queridos. Ele está nos repreendendo porque o Senhor, Ele vê coisas que nós não vemos. O Senhor ouve conversas que nós não ouvimos. E por isso Ele está nos chamando à responsabilidade. Compromisso. Eu quero a minha casa organizada. Pastor, a casa tem que ficar organizada. Porque o dono da vinha vai vir buscar. Aleluia! A responsabilidade não é só dos pastores, não. A responsabilidade é minha e tua. Tá cuidando da vinha, irmão? Tá cuidando da vinha? Tá cuidando da vinha? Tá cuidando da vinha como Ele quer que seja cuidada. Porque não é como eu quero. É o Gisele. Não. É o Senhor. Não são os meus interesses. É o interesse do Senhor. E eu estou até passando do horário, mas eu não vou terminar agora não, pastor. Porque o Senhor ainda quer falar algumas coisas para a igreja. Aleluia. O Senhor está aqui. Queridos, quando eu aceitei o compromisso de vir para essa igreja como diaconisa, eu não esperava. Eu não esperava porque não era o que eu sonhei, nunca esperei, porque eu estava cuidando da vinha, mas eu não precisava de cargo para cuidar. Amém? Mas o pastor me convidou, e eu lembro como se fosse hoje, durante aquela conversa, eu entrei muda e saí calada. E eu fui com o Narciso, e o Narciso já era obreiro aqui da igreja, né, o meu esposo. E ele saiu empolgado e ele falou assim, o pastor falou assim: olha, vocês pensam, mas o Senhor me deu o nome de vocês. Pensam e me deem a resposta. E eu saí assim: Jesus, que mistério é esse? É forte, eu não estou preparada. E o Narciso saiu empolgado. Vamos dar a resposta para o pastor. E eu falei: peraí, se o Deus falou com ele, vai ter que falar comigo. Porque não é de qualquer maneira. E eu falei: Senhor, se realmente é o Senhor que está me chamando, fala comigo. Porque eu não estou preparada para assumir esse cargo. Eu não preciso de cargo, de nome. Porque a gente continua se justificando para Deus. Quando Ele nos dá uma ordem, a gente se justifica, né? Quando a gente não quer. E o Espírito Santo falou comigo assim: não é sobre você. E aí, eu mais uma vez tentei negociar. E falei para Deus assim: mas eu não estou preparada. Quem sou eu? E o Espírito Santo falou comigo assim: a preparação é no caminho. Tem pessoas que estão esperando estar preparada para cuidar da vinha. Te digo nessa noite, como Deus ministrou comigo, a preparação é no caminho. Novamente, dá um cutucão no teu irmão e fala para ele: a preparação é no caminho. Cuida da vinha do Senhor. Ele está chamando pessoas aqui.
Ele vai te perguntar o que você fez. Eu não sou capacitada para estar aqui, porque eu, Gisele, de mim mesma, não tenho nada para dar aos irmãos. Mas eu busco um Deus que tem tudo. O Deus que eu sirvo. E o Deus que eu entrego o meu melhor. Que eu faço o melhor para a vinha dele. Ele tem tudo que você precisa. A preparação é no caminho. Se atente à responsabilidade que Deus colocou nas nossas mãos. Gisele, mas eu não sou nada. Eu também não sou nada. Eu sou diaconisa pela misericórdia do meu Deus. Porque eu sou fraca, sou pecadora. E alguns até brincam e dizem para mim assim: a chefe? Gisele é a chefe? Gisele é a decana? Deixa eu falar para vocês, queridos. Da vinha do meu Deus eu cuido com zelo. A vinha não é minha, mas é como se fosse. Porque quando a gente tem realmente compromisso, a gente se dedica, a gente dá o nosso melhor, tá? É o nosso melhor que a gente tem que dar para o Senhor. Não é o que sobra, não é o que resta, é o nosso melhor. E Ele vai vir nos cobrar. Precisamos cultivar a vinha do Senhor. Frutos sairão deste lugar. Mas se você será o lavrador que cuida, não sabemos. Faça a tua parte. Faça a tua parte para que estejamos juntos, unidos, agradecidos, porque grandes coisas o Senhor vai fazer aqui. Eu vejo com os olhos da fé este lugar cheio. Cadeiras tomadas. E não é só de pessoas para ocupar apenas assento, não. São pessoas comprometidas com o reino. São pessoas que levam a sério a vinha do Senhor. Porque se há alguém aqui, nesta noite, que não está tendo comprometimento com o Deus que nós servimos, Ele vai arrancar e vai colocar novos trabalhadores. Se liga, porque o nosso Deus está chamando a nossa atenção nesta noite. Ele está nos dando a oportunidade, assim como fez com aqueles lavradores, de nos arrependermos, de recalcularmos a rota, fazermos diferente, porque assim como o Senhor falou comigo, não é sobre você, é sobre Deus. Não é o que você quer, não são os seus interesses, é o que o Senhor quer para a igreja dele. Se não estivermos conectados com o alto, buscamos apenas os nossos interesses, porque somos falhos, somos pecadores. Orem, igreja, pela liderança, em nome de Jesus. E eu quero levantar agora um clamor pela liderança dessa igreja. Precisamos alinhar coisas aqui. O Senhor vai fazer um mover neste lugar. O Senhor vai conectar muitas pessoas que estão desconectadas, para trazer clareza de direção. Pastor, é direção. É direção, Deus está dando. Diáconos, nossa Wi-Fi tem que estar, bombando. Até o último lá, Estamos à frente da vinha do Senhor. Ministérios, não é brincadeira estar aqui. Não é brincadeira escolher um louvor. Tem que ser o louvor que o Senhor quer. Não é louvor para encher ego de
quem está sentado. É louvor que o Pai quer ministrar sobre a nossa vida. Ministério de dança não é uma apresentação bonita que o Senhor quer aqui. É tratar vidas. É tratar vidas. E é através da nossa vida. É através da nossa vida. Mas precisamos estar conectados. Se não estivermos conectados, se o sinal estiver fraco, dá ruim. Se o sinal estiver fraco, fazemos o que é contrário à vontade do nosso Deus. Que tenhamos o compromisso nessa noite de fazer somente a vontade do Senhor. A vinha é dele. Mais uma vez, você vai olhar para o teu irmão, porque ele precisa entender que a vinha não é dele. A vinha é do nosso Deus. Fala para ele: a vinha é de Deus. Ele só deixou os seus cuidados e foi viajar. Mas ele vai voltar. E se você reter o que é dele, ele vai te cobrar. Porque o nosso Senhor, ele é amor, mas ele também é justiça. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor nesta noite. Se coloque de pé. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Derramei a água aqui, mas é muita unção, irmãos. O altar está queimando, porque a nossa vida precisa queimar. A nossa vida precisa queimar. A gente precisa se conectar com o Senhor. Nessa hora, eu peço à igreja de Deus que possa estar orando pelos líderes dessa igreja, pelos lavradores, por aqueles que estão cuidando da vinha do Senhor. Durante esse louvor, esteja conectado com o Senhor, porque o Espírito Santo de Deus, ele está aqui. E se você der liberdade, ele vai aí onde você está. Ele vai aí onde você está. Ele te dá uma sacudida. Ele mexe no teu GPS para você voltar para a direção de Deus. Amém? Vamos orar. O louvor vai estar tocando aqui, um louvor que possamos falar com Cristo nessa hora. Senhor, nesta noite, dê liberdade para o Espírito Santo agir na tua vida nesta noite. A criação geme pela nossa manifestação. Até quando ficaremos preocupados só conosco? Quando é que abriremos nossos olhos?
aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua presença neste lugar, Deus. Aleluia. Mais o que para nós era lucro, consideramos perda. Somos mártires da cruz, te entregamos tudo, e se preciso morreremos. Mais o que para Aleluia, aleluia, Jesus. Glorificado seja o teu nome, Deus. Glorificado seja o teu nome neste lugar, Senhor. Aleluia. Mártires da cruz, te entregamos tudo, e se Oh, Senhor, receba, Pai. Aleluia. Por onde Aleluia. Por onde quiser iremos. Aleluia. Clamem ao Senhor nesta hora. É momento de reconciliação com o Pai. É momento de pedir perdão pelas suas falhas. É momento de pedir ao Senhor uma nova direção. Por onde quiser. Fala com o Deus que está aqui. Aleluia. Exaltado seja para todo sempre, Deus, o teu nome. Nos ensina, Deus, a fazer a tua vontade. Ainda que isso custe, ainda que sejamos, Pai, apedrejados, maltratados, mortos, Senhor. Nós queremos fazer a tua vontade, Pai. Nós somos os teus filhos, os teus servos. Conduz a nossa vida, Pai. Abastece-nos, Deus, da força que nós precisamos, da força física, da força emocional, da força espiritual, porque nós precisamos cuidar da tua vinha, e não é de qualquer maneira, Deus. Ah, Jesus, visita pessoas aqui nesta noite, derrama o teu poder, derrama a tua unção, derrama renovo. Ah, Senhor, precisamos nos conectar contigo. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Jesus. Sozinhos nós não vamos conseguir. Sozinhos nós vamos querer parar. Sozinhos nós vamos ficar com medo. Mas o Senhor é o Deus da nossa vida. O Senhor está dizendo para pessoas aqui nesta noite: ei, sou eu que te dou força. Sou eu que te dou coragem. Aleluia! Aleluia! Permita que o Espírito Santo faça o que Ele te mandou fazer. Lugar ao Senhor, dá lugar ao Senhor. O Senhor quer batizar pessoas aqui nesta noite. O Senhor quer batizar pessoas aqui nesta noite. O Senhor quer tratar vidas aqui nesta noite. O Senhor está chamando pessoas para perto aqui nesta noite. Ah, tu está distante da minha vinha. Eu dei
Eu coloquei nas tuas mãos. Eu coloquei nas tuas mãos. E você não está tratando. Nos ajuda, Jesus. Nos dá ousadia neste lugar. Nos dá força. Nos dá coragem, Jesus. Porque o inimigo tem tentado lançar medo. O inimigo tem mandado aqui pessoas parar, dizendo que você é fraco, você não vai dar conta, é muita coisa para você. Mas eu quero dizer aqui nesta noite que você não está sozinho. Nós somos o exército de Cristo. Nós temos uns aos outros aqui. Permita que o Senhor trabalhe na tua vida, mas também dê liberdade para o Espírito Santo trabalhar através da sua vida. Não seja uma pessoa omissa. Não recue, porque na caminhada com Deus, o inimigo às vezes manda a gente recuar. O inimigo manda a gente descansar. Mas eu quero dizer para você que você só vai descansar na eternidade. Eu quero dizer para você que você só vai descansar na eternidade. Aqui o soldado precisa estar preparado. Não estou preparado. É no caminho. É no caminho. É no caminho. O Senhor está falando para pessoas aqui: levanta, cuida da minha vinha, que eu vou te preparar no caminho. Eu vou cuidar de você no caminho. Eu vou levantar você no caminho. Oh, aleluia! Aleluia! Dê lugar ao Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque Tu és bom. Porque é maravilhoso é sentir a Tua presença aqui. Maravilhoso é ouvir a Tua voz, mesmo que seja para nossa correção, Paizinho, porque eu sei que Tu nos ama, que o Senhor cuida de nós. Obrigada, Jesus, por confiar em mim, Gisele, que nada sou, mas colocar aos meus cuidados a Tua vinha. Me ajuda, Jesus, a cuidar. Ah, Jesus, eu não sou nada. Eu sou falha, eu sou pecadora como tantas outras pessoas aqui. Mas eu estou disponível. Eu estou disposta a cuidar da Tua vinha. E mesmo, Senhor, que as pessoas não compreendam, eu prefiro obedecer. Eu prefiro fazer a Tua vontade. Obrigada, Jesus. Obrigada. Porque eu não sou nada, Pai. Assim como os meus irmãos. Assim como os meus irmãos que aceitaram estar à frente de algum trabalho aqui nessa igreja. Eu compreendo que muitas vezes nós queremos parar, pastor. Muitas vezes a gente fala com o nosso pai: tá pesado. Mas o Senhor está nos falando aqui, Pastor Nelson, o Senhor não é o único trabalhador, tá? O Senhor levantou trabalhadores para este lugar. E os pastores não estão sozinhos, porque nós estamos comprometidos em estar lado a lado com os senhores.
a fazer o ide, a cumprir o que Ele nos ordenou a fazer. E nós vamos fazer. O Senhor está chamando pessoas aqui a ter uma mudança de postura. É posicionamento que o Senhor requer de nós. É posicionamento. Quando a gente se coloca à frente da igreja como liderança, para cuidar da vinha do Senhor, nós precisamos nos posicionar. Nós não podemos aceitar que qualquer lavrador aí, com intenções malignas, venham reter os frutos do nosso Deus. Não. Líderes, orem, estejamos atentos, porque quando estamos frutificando, o inimigo ele vem para nos parar. O inimigo ele vem para fazer de nós terra seca. Mas eu, como profeta do Senhor, porque Ele me chamou para isso, Ele te chamou para isso, profetiza nesta noite, que a vinha do Senhor, ela vai frutificar, e nós estaremos trabalhando nela. Amém? Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor tratou aqui nesta noite conosco, por tudo que o Senhor falou. Senhor, eu creio que não somente eu, mas que os meus irmãos vão sair pelaquela porta, transformados pela Tua palavra. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Continue com os Teus filhos, dando força aos que precisam de força, dando coragem aos que precisam de coragem, dando ânimo aos que precisam de ânimo, dando despertamento aos que precisam de despertamento, dando visão aos que precisam de visão, dando audição aos que precisam ouvir mais a Tua voz. Aleluia! Nós te damos liberdade, Espírito Santo, para agir neste lugar. A vinha é Tua, Senhor. A vinha é Tua, Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Uma semana de renovo, de ânimo, para cuidar daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, para nos conectarmos mais e mais contigo, Jesus. E não é de qualquer maneira. É o melhor para o Senhor. Amém, Jesus. Nos leva, Senhor, para nossa casa. E nos dê, Senhor, o restante de domingo abençoado. É o que eu te peço. E já agradeço, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.